Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento o pessoal de casa também, com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Que Ele entre no seu lar e reine. Porque o Senhor, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer mais uma oração? O Senhor colocou aqui no meu coração. Eu sei que o pastor Denilson já orou. Mas vamos colocar a mão no nosso coração agora. E vamos pedir ao Senhor que acalme a nossa alma, amém? Deus está me falando que tem pessoas com a alma aflita. Pessoas às vezes com a alma assim, gritando. Mas o Senhor fala, aquieta a tua alma. Que Deus vai falar contigo, vai falar comigo nesta noite, amém? Deus amado, Deus querido, Deus santo. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, Senhor, meu Pai, a todo inimigo roubador da palavra, todo aquele que tenta angustiar, todo aquele que tenta tirar, todo aquele que tenta roubar, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, abre a janela dos céus, dá ordem aos teus anjos a respeito deste lugar. Vai, Pai, em nome de Jesus, guerreando em favor de cada vida e de cada família. Pai, aquele que é o general de guerra, o grande eu sou. Aquele que vai à frente é o Todo-Poderoso. É aquele que faz impossível. É aquele que pega aquilo que é nada e faz tudo. Porque o Senhor é Deus de Israel. O Senhor é poderoso. O nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor fala que tudo que pedir, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor nos concede. Então derrama, faça os corações agora. Terra fértil, que o teu povo aquiete o coração, aquiete a alma, prepara aí a terra, igreja, prepara aí, porque o Senhor vai plantar a semente e vai adubar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Sem demora, vamos abrir a Bíblia em Daniel 6, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos começando aqui a série de mensagem, né, que está em Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Amém? Para Deus nada é impossível. O Senhor, Ele faz o impossível. O Senhor é maravilhoso, Ele é grande. E quando o pastor Denilson me confiou, né, a palavra, e pediu para me estar trazendo a palavra, iniciando essa campanha, o Senhor falava no meu coração deste homem de Deus, Daniel. Daniel era governador. Eu vou abrir aqui falando um pouquinho dele. Daniel era um homem que foi exilado, foi trago no exílio. Mas ele, desde a adolescência dele, ele era um homem diferente. Ele era um adolescente diferente. Ele era um homem que ele não queria se contaminar. Mas ele era um homem que queria fazer a diferença na geração dele. Amém? Nós queremos fazer a diferença na nossa geração? Quem aqui levanta sua mão e dá um glória, que quer fazer a diferença nessa geração? Nós não queremos ser só mais um na multidão, mas nós queremos ser aqueles que vamos fazer a diferença nessa terra. E Daniel, ele era um homem íntegro, leal, inteligente, tinha sabedoria. Daniel era governador, ele participava ali do governo. E ele tem um livro, né? Ele fala aqui no livro dele, tem toda a história dele. E o Senhor falava meu coração, né? Daniel na cova dos leões. Aquele que cala os leões. Deus é aquele que permite a cova e cala os leões. Ele não permitiu o leão nem triscar em Daniel, porque Deus é fiel. E o subtítulo aqui da minha pregação é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, amém? Vamos abrir então Daniel 6. Nós vamos navegar um pouquinho, porque a história é grande. Nós vamos começar lendo os 7 e 8, amém? Daniel 6, 7 e 8. Nós vamos ler até o 25, mas eu vou ler comentando e pausando, amém? Assim, aqueles supervisores, os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos,
sátrapas, conselheiros e governadores, estamos em concórdias em rogar que o rei deva baixar um dito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Amém? Vamos parar aqui um pouquinho. Daniel, ele era íntegro, ele era inteligente e ele cumpria a lei. Então, naquela época ali, do início do capítulo 6, o rei Dário estava escolhendo 120 pessoas que iam participar ali do governo, entre sátrapas, prefeitos. Não vou falar muito essa palavra não, porque eu estou embolando nela, viu, irmãos? Governadores. Governadores. E acima deles tinham 3 líderes. E Daniel, ele foi escolhido. Daniel, desde lá do capítulo 1, Deus já tinha algo diferente na vida de Daniel. Daniel, ele era escolhido para fazer diferença. Daniel, ele buscava, ele era inteligente. Ele tinha conhecimento. Ele tinha bom relacionamento com o rei. Trazendo para os dias de hoje, nós temos que ter um bom relacionamento com Jesus. Nós temos que ter um bom relacionamento com o nosso Pai. E Daniel ali, ele tinha um bom relacionamento com o rei. O rei amava Daniel, o rei gostava muito de Daniel. E ele ali estava decidido a fazer algo grande na vida de Daniel. E quando alguns ali descobriram, o que eles fizeram? Não vou conseguir pegar ele pecando. Não vou conseguir pegar Daniel de outra forma a não ser na lei. Olha para vocês verem. O que eles fazem? Eles arrumam algo ali, chega perto do rei e faz esse decreto. E aqui no 8, vamos andar mais um pouquinho. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina um edital, a fim que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos, dos persas, que uma vez sancionada, não se pode revogar. Por quê? Eles sabiam que Daniel orava. Eles observavam Daniel. Eles sabiam que Daniel orava, era temente. Eles sabiam, porque nós somos observados. Nós somos observados pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes e por Jesus. Jesus nos observa o tempo todo. Nós não temos que ficar preocupados, às vezes, com o que o líder vai achar. Nós não temos que ficar preocupados, às vezes, como que vai acontecer. Porque se nós estamos preocupados em agradar a Deus, em fazer a vontade do Pai, em estar com intimidade a Jesus Cristo, nós vamos ser bons servos. Nós vamos saber servir o pastor Vanderlei, pastora Valéria, os nossos líderes de culto, quem for os nossos líderes, não importa quem esteja acima ou abaixo, decão, turião, dalabanás, você sempre vai ser forte, firme e vai agradar a Deus. Não tem como você chegar, né? Ele ali, Daniel orava, e ele orava 3 vezes ao dia. Daniel orava com a janela aberta. Daniel não tinha medo, mas Daniel tinha práticas. O que eu quero trazer para nós, igreja, nós temos que ter uma vida firme, reta e constante. Não é orar só quando o pé aperta, não é orar só quando a enfermidade vem, não é orar porque Daniel não sabia da cova. Daniel, Deus não revelou para ele a cova, não. Ele não sabia, mas Daniel tinha uma vida reta, íntegra, e ele orava ao Deus de Israel, aonde ele sabia que ele podia confiar. Daniel tinha uma fé inabalável, a qual, independente
de aonde lançasse, do que fizesse, como diz, venha o que vier, haja o que vier, venha, falem, que rufe aí os tambores, que preparem qualquer coisa. Quem vai na minha frente é o general de guerra, é o grande eu sou, é aquele que quebra o arco, é aquele que quebra a lança, é aquele que desfaz obra contrária, é aquele que faz o impossível. E Daniel, quando ele vê aquele decreto ali, andando aqui mais um pouquinho, vamos no 10. Assim que Daniel soube desse decreto do rei que havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde a janela davam para Jerusalém. E ali orou, como costumava fazer no cotidiano, 3 vezes ao dia. Ajoelhou, rogou, deu graças diante do seu Deus. Amém? Daniel fez algo aqui diferente do que ele já fazia? Não, aqui fala que ele foi para casa e fez aquilo que ele já fazia. Amém? Então, para Deus fazer o impossível na vida do Daniel, ele simplesmente tinha uma vida constante. Qual que é o segredo para viver o impossível de Deus? Tá na presença de Deus. Tá com o coração limpo. Tá obediente à palavra de Deus. Ser fiel a Deus. Fala que as bênçãos nos seguirão. Só que tudo tem uma condição. Deus, ele é Deus do impossível. Mas lá em Gálatas, não vou abrir, acho que é Gálatas 6:7 ou 7:6. Eu vou abrir aqui. Fala assim: aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai ceifar. Amém? Como tem sido a sua plantação? O que você tem plantado? Aquilo que nós plantamos é o nosso dia a dia. A nossa fé, ela tem que ser crescida. Já foi falado isso aqui, pastor Vanderlei, pastora Valéria, outros líderes pregaram. A fé, ela vai crescendo de nível. A fé, ela vai sendo elevada. Tem a fé no natural, tem a fé que aumenta um pouquinho, e a nossa fé, ela vai crescendo. A nossa fé, ela vai aumentando. E quando a nossa fé vai aumentando, os obstáculos vão ficando maiores. Os obstáculos vão ficando maiores. É igual foi falado aqui, pegando um gancho no domingo, sobre o alicerce de um prédio, o alicerce de uma casa. Se você quer viver só numa casa, quer fazer só um andar, o alicerce tem uma profundidade. Mas se você quer construir prédio, se você quer subir mais, desce mais. Decanturianda, labanás. Deus, ele é maravilhoso. Deus me traz aqui a memória, uma pregação do pastor que eu gosto demais, que é o Gálbano, o Storac. Alguém lembra? Gálbano, Storac. Ai, Senhor. São 3. Qual? São as 3. São as 3. O tanto que você desce, você sobe. O tanto que você sobe e desce, você vai ter que esperar. Amém? Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo trouxe o meu coração. Eu estou com o meu texto aqui, mas eu sou obediente. Então tem gente que quer subir como águia, mas não quer descer, não. Decanturianda, labanás. Não, eu não posso descer. Descer não é para mim. Mas o tanto que você desce, você vai subir. Ônica. Muito obrigada, esposa. Ônica. Então, tem pessoas que acham, não, eu não posso descer. Mas eu falo, irmãos, não é descer. É descer de uma forma espiritual. Orando, buscando, dedicando, se humilhando na presença de Deus. Descer é descer até onde você não exista mais, mas só o Senhor esteja em você.
ao ponto das pessoas olhar e ver o brilho do Espírito Santo em você, a ponto de você acreditar, tanto no impossível, que ele vai se materializar nas nossas vidas. Nós temos que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E voltando aqui para o texto, Daniel pegou o decreto. O que ele faz? Não muda a minha vida. Eu vou continuar orando a Deus normalmente. Nós não podemos mudar. Hoje está muito sol, eu não vou na igreja. Amanhã chove, eu não vou na igreja. Eu estou assim, o tempo que rege a sua vida. Não é aquele que te dá fôlego de vida de manhã, não. Aquele que nos acorda de manhã, o grande eu sou. Nós todos aqui somos privilegiados hoje. Muitos não voltaram para casa. Muitos desceram a sepultura. Muitos querem estar e não pode. E nós, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor, Ele é bom. E ali Daniel pega o decreto, olha e ora. O que eles fazem? Corre lá no rei. Peraí, rei. Alguém foi contra o decreto. Alguém foi contra a lei. Quem? Daniel. Foi Daniel, o seu governador. O rei. Vamos conjecturar, imagina. Vou pôr a pastora Valéria, ela me ama muito. De repente ela põe o decreto que vai ter que acontecer algo comigo. Chega alguém e fala: você não sabe quem eu vi fazendo isso? Quem? Bruna. Ela. Na hora o rei fez assim: quê? Eu não acredito, Daniel. Meu Deus, e agora? É decreto. Eu tenho que fazer a lei. A lei tem que se cumprir. Ela fala: meu Deus. E aí vai ser lá, era a cova dos leões. E não era um leão, não, era vários leões. E ali tinha a porta. E prepara Daniel. E aí vai ter que jogar ele lá dentro. Era decreto. Só que eu creio que, como eu falei da pastora Valéria, lá no íntimo, ela fala assim: Deus, eu sei quem a Bruna é. Eu sei que é mulher de Deus e oração, o Senhor tem plano. Deus, faça algo por ela, Senhor. Porque Deus é assim. E ali, o rei, da maneira dele, ele ficou a noite inteira sem dormir. Amém? Depois vocês lerem a história toda, é muito bonita. E vai, glória a Deus, vai revigorando a nossa fé, porque são homens e mulheres de Deus. Eu imagino, agora o Espírito Santo me trouxe algo melhor. Jesus, ele tem que velar da palavra dele, não é? Jesus, ele não tem que cumprir o que está na palavra? O que ele fala? Que se nós pecarmos, se nós não obedecermos, se nós não estivermos, não aceitarmos, nós vamos para onde? Para o inferno. E aí? Aí Jesus olha e fala assim: meu Deus, aquele filho meu ali está que peca. Pai, não vou pôr ninguém como exemplo não, porque aqui ninguém peca não. Em nome de Jesus, ninguém pecou hoje não. Senhor, peraí. Ô irmãos, Deus, ele é lindo. Aí Jesus olha para nós e pensa assim: meu Deus, eu ia liberar o anjo hoje com a bênção. Meu pai, o que o meu filho está fazendo? Fofoca agora. Rebelião. Pera, anjo. Pera que eu vou dar um jeito. Não pode a benção aí. Como é que eu vou abençoar meu filho todo errado? Pera aí que eu vou dar um toque. Aí, vou pôr eu. Estou lá na pia. Terça-feira, culto de mulheres. Aí Deus fala assim, Jesus, o Espírito Santo fala assim: você vai no culto hoje. Quê? No culto de mulheres? Não, mas lá no culto da pastora Valéria? Será? Tem tanta coisa para me fazer. Eu gosto do culto de domingo. Claro que a gente tem que vir no culto de domingo, né? Também. Não, o culto de domingo que eu dei para a igreja, o culto que eu separei para o Senhor. Aí passa um pouquinho, Soraya me manda mensagem: ei, evangelista Bruna, você me dá uma carona para ir para o culto hoje? Não, lá vem Soraya.
Não é possível, será que Thalita não chegou, não? Soraya vai comigo, e Deus dando os toques, né? Espírito Santo tocando, e de repente começa um hino. Estou escutando lá um hino, Deus fala, né? Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. E a atmosfera vai tocando, não é assim, irmãs? Fala a verdade, se não é assim. É assim. Tem gente que quase até cai de escada, porque Deus prova que é o dia de ir para o culto. Senhor, tropecei, pera, deixa eu ir, é para mim ir. Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando. Aí a pessoa não é, mas aí a pessoa fala, não, eu vou para o culto. Não importa quem vai pregar, não. Deus usa mesmo, usa quem quer falar comigo. Aí cheguei aqui na igreja, aí nós louvamos, nós engrandecemos. Deus fala, né, Jesus? Olha lá que bênção. Não, agora o coração abriu. Agora tocou. Vai, anjo, e derrama. Aí na quinta-feira, chega aqui, eu vou contar o testemunho, irmãos. Terça-feira, eu estava assim. E Deus falou que abriu uma porta. Nossa, Deus já abriu, eu estou com emprego. É assim. Aí você não vem. Aí na quinta não vem. Aí desanima. Aí no domingo o ouvido já está tapado. Aí escuta, pastor Vanderlei fala 10 palavras, você só escuta assim. Não, pregação não é para mim, não. Pastor está falando de Josué. Josué, não sou igual a Josué, não. Se ele falasse de Caleb, ia, mas Josué não testificou, não. Está testificando, não. Oi, irmãos, é muito assim. Então, a gente tem que viver uma vida na prática da palavra. Daniel viu o decreto ali e tudo, e eles iam lançar ele na cova. Eles lançam ele ali na cova. Vamos ler aqui a partir do 12. E mais que depressa, né, falaram com o rei acerca do cumprimento do decreto real. Tu que publicastes, né, falando, real ordenando que nestes 30 dias, toda pessoa que manifestasse o pedido qualquer de ou outro Deus, qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse tirado sumariamente na cova dos leões. Ao que o rei suplicou, sim, este decreto é pleno vigor, de acordo com a lei, e tudo não pode ser revogado. Aí falou que foi Daniel no 13, isso aqui eu já falei. Vamos lá para o 15. Contudo, os homens foram unânimes em insistir. Ó rei, lembra-te bem que conforme os medos e os persas, nenhuma determinação real, edito assinado pelo rei, pode ser alterada ou descumprida. Então, o rei deu a ordem a eles. Prenderam Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões. Amém? E tinha uma pedra. Essa cova, ela tinha uma pedra. E eu anotei aqui, e essa parte ficou bem frisada no meu coração, Espírito Santo. A pedra não deixava Daniel sair da cova. A pedra era pesada. E ela era fechada por fora. Então não tinha como Daniel fugir. Não tinha como Daniel sair dali. E o rei Dário preocupado, o que ia acontecer? Mas o Senhor, o tempo todo, Deus estava cuidando de Daniel. Ali para Daniel, se ele morresse, era lucro. Se ele fosse comido pelos leões, era lucro, pastora Valéria. Ele não estava importando. E nós temos que ser assim. O pessimismo tem tentado vir. As palavras contrárias têm tentado vir. O medo, a depressão, a angústia, a tristeza tem tentado vir parar as nossas vidas. O medo não pode nos parar. As leis, às vezes, algumas leis que têm acontecido aí, que às vezes não chega até a gente fica entristecido do que acontece, não pode parar a igreja de orar. A igreja é uma igreja que vai ser perseguida. A igreja vai passar tudo que foi falado na palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A igreja tem que ter bom ânimo, tem que ter vigor e tem que ter prática da palavra. Nós precisamos praticar a palavra, meditar nela dia e noite, dia e noite, dia e noite.
Receber palavra só terça, quinta e domingo não mantém cristão de pé. Nós precisamos ter relacionamento. E Jesus tem batido nessa tecla, igreja. Ah, eu não sei orar. Aprenda. O Espírito Santo ensina. Ajoelhe e começa a falar com o Pai. As trevas, o diabo, ele vai tentar 24 horas nos derrubar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A nossa luta, lá em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Como que você luta no espírito? Como que você enfrenta cova na carne? Não tem como. Nós temos que andar em espírito o tempo todo. Nós temos que andar com Jesus o tempo todo. E quando nós dormimos, Ele olha por nós, porque nós precisamos dormir. Ele fala do sono do justo. O pastor Vanderlei, não tem como a gente querer ele saudável, com vigor. Até creio que Deus faria isso por ele. Se só ele orar durante 30 dias, não comer e não dormir. O corpo não aguenta. E muitas vezes o que acontece na igreja, o que acontece no meio do povo, a culpa é do pastor. A culpa é da palavra que está sendo pregada. Nós nunca assumimos que a culpa é minha, a culpa é sua. Nós temos que assumir os nossos erros e as nossas culpas. Nós temos que assumir que nós não temos feito. E começar a fazer. Sempre tem um começo. Aí você fala, não, evangelista Bruna, mas não tem nada a ver. A campanha abriu, que para Deus nada é impossível. Não! Para Ele basta uma palavra e Ele cura. Para Ele basta uma palavra e Ele fecha a boca do leão. Para Ele basta uma palavra e todas as coisas. Ele lá em Gênesis falou, haja e ouve, decanturião da labanás. Ele fala, eu ordeno, e todos obedecem. Era fácil ele falar, o caso é o seguinte, vou fazer robô. Mas Ele não fez. Ele fez a gente com carne, tendo vontades, entendendo, seres inteligentes, para que nós iramos fazer a nossa parte. E por que? Começando. Porque para fazer o impossível, nós precisamos crer. Para fazer o impossível, a gente tem que estar alinhado à palavra de Deus. Para acontecer o impossível, nós temos que estar dentro do padrão de Jesus Cristo. Se você não tiver caráter cristão, o impossível não vai acontecer. Deus não é mágico. Eu fiquei com essa frase. Deus não é mágico. Deus não é mágico. Deus, Ele é Deus, com ordenâncias. Deus, Ele é inteligente. Ele sabe como agir. E Ele age através, como sempre fala aqui, igual o exército. É com ordem, é com decência. É vai ali, é vem aqui, é volta aqui. Não é todo mundo de qualquer maneira, não. Braço é braço, perna é perna. Cabeça é cabeça. Líder é líder, servo é servo. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. Nós temos que saber a nossa identidade, como Daniel sabia. Ali vem um decreto para ele de cova dos leões. Mas às vezes nós pegamos um diagnóstico médico. Às vezes é uma porta que se fecha. Às vezes é alguém que se levanta contra você. Às vezes é uma pessoa que você ama que te decepciona. Às vezes é alguma coisa que acontece que não estava no seu cronograma. Você tem que, eu e você está preparado para tudo. Há um cronograma no céu. Há uma agenda para nós fazermos para Cristo. Se o nosso tempo tem sido 20 minutos, imagina, pastor Guilherme, quanto tempo você vai demorar para fazer a missão? Não é verdade? E nós temos que viver a palavra.
Deus, Ele é tudo. Jesus, Ele é tudo. Ele pode voltar a qualquer momento para mim e para você. E aí? Aí, vamos mais um pouco. No 19 fala assim: logo ao raiar o dia, o rei levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome Daniel, com grande sofriquidão e tristeza. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões? Oh, decanturião da labanás. Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó, caro rei, vive para sempre. Glória a Deus. A igreja pode glorificar, pode aplaudir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No 22 fala: eis que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E ali o rei decreta que todos iam adorar o Deus de Daniel. Ele fala: Deus, sabe por quê, irmãos? Quem vai julgar as nossas vidas? As pessoas podem falar, o inimigo pode armar laço, pode ter reunião no inferno, pode ser o nome para a boca do sapo. Não tem problema. Se a sua vida está alicerçada no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, e você tem Deus, Ele quebra o arco, Ele fecha o leão, Ele cala a boca de quem for, e Ele te acha inocente aos olhos dEle. Mas ai, ai, ai daquele que finge de inocente, mas aos olhos de Deus não é. Dura é cair na mão do Deus vivo. Duro é cair na mão do grande eu sou. Porque Ele nos tira da cova. Ele faz impossível. Mas Ele também age com justiça para conosco. Ele escuta o que nós não escutamos. Ele sabe o que todo mundo pensa. Que nós estamos aqui. Ele sabe o que todo mundo está pensando agora. Ele sabe se você que está dentro da igreja. Ele sabe se o seu pensamento está no problema. Ele sabe. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe. Eu posso olhar para você e pensar que você está totalmente ouvindo o que eu estou te falando. Entendendo, é o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento. Aquilo que eu não estiver conseguindo explicar, peça ao Espírito Santo. Mas fora isso, o Senhor, Ele sabe agora. Os olhos dele é como chama de fogo. Os olhos dele agora vai ali no coração de cada um. Só que você acha que por minha causa, Ele vai te punir porque você não está ouvindo evangelista pregar, ou eu não estou pregando da forma que você quer? Não. Ele vai simplesmente te cobrar por aquilo que você não está escutando dele. Porque eu não sou nada. Mas a palavra dele é tudo. E às vezes o que você está escutando hoje é para você usar essa semana. Às vezes o que você está escutando hoje é um alerta para mais tarde. Às vezes o que você está escutando hoje vai ser uma orientação para uma intimidade chegar até você. Eu queria estar pedindo um louvor para subir, Cláudio, para você louvar um hino aqui, pegar ele de surpresa. Mas é um hino que ele já louvou, tá, irmãos? Então, o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor quer te livrar nessa noite dos seus medos. O Senhor quer livrar daquilo que te angustia. O Senhor quer livrar você da causa que te afasta dele. E Ele quer fortalecer os seus joelhos para nós termos mais intimidade. O impossível também é uma ocorrência de tudo que está alinhado nas nossas vidas. Ele prepara todas as coisas. O louvor bondade de Deus. Nós vamos nos colocar de pé.